paz. Estamos meditando na poderosa palavra de Deus. Quero compartilhar um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na epígrafe diz assim, apostasia nos últimos tempos. Aí diz assim no versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Deixa eu falar uma coisa para você justamente sobre obedecer a espíritos enganadores e também se envolver com ensinos mentirosos. Essas experiências espirituais, essas experiências que nós temos na caminhada, é bom nós passarmos, né? Nós temos umas, eu passo para vocês, e vocês têm umas e passam para mim. Nós vamos nos fortalecendo. Essa exortação que Timóteo, né, o apóstolo passa para Timóteo está aqui passando para a igreja, é justamente uma exortação santa, preocupante e que nós vamos colocar cada dia em prática. Quando ele fala que o Espírito, versículo 1, afirma expressamente que nos últimos tempos, o que é o apostarão da fé? É a negação da verdade. Quantos homens e quantas mulheres estão negando, não por fala, mas por atitude, estão negando a verdade. Vamos falar aqui dessa caminhada de batalha espiritual, da autoridade que a Bíblia me dá. Isso aqui faz parte, quando ele diz aqui no final do versículo 1, ensinos de demônio. Eu tenho que ter ensino de Cristo na minha vida. Se eu conheço a palavra, se a palavra de Deus está como primazia na minha vida, como essa visão de soberania, a palavra está como soberano, eu não posso estar compactuando erros, não. Eu tenho que ter o quê? A autoridade, porque a palavra me dá essa autoridade. Deixa eu falar algo para você. Nós passamos aqui, eu não falo nós porque foi a família, passamos por uma situação difícil. Uma pessoa da família, né, foi para a escola bíblica dominical, e quando ela concluiu lá, terminou 11 horas, de 9 às 11, quando ela veio para casa, ela passou por um processo de possessão. Imediatamente, eu fui ao pastor dela, que é perto da igreja, são o quê? 3, 4 casas, daí, próximo, muito próximo, tá? 2 minutos andando, mais ou menos. Fui lá e disse, pastor, a irmã, né, que é a sua ovelha, está lá em casa, ela está manifestada, está passando mal, o negócio lá está feio. E ele disse, eu vou lá. Antes dele ir, eu falei com ele, disse, deixa eu te contar uma coisa para você. A irmã que está lá, a irmã dela cometeu suicídio. A mãe dela cometeu suicídio e ela já tentou várias vezes. O que eu quero dizer para o senhor é que o senhor tem que estar revestido. O senhor tem que estar cheio da presença. O senhor não pode ter na sua vida o espírito do engano. O senhor não pode ser um apóstata, um negador. Você tem que crer que a palavra liberta o poder da palavra, em nome de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso aí já faz, acho que mais de 10 anos, esse pastor nunca veio na nossa casa. Esse pastor nunca veio orar por essa pessoa. Sabe quem levantou um trabalho por essa pessoa? Fui eu, com mais alguns irmãos, não da igreja desse ministério, que é um ministério grande, mas dos ministérios menores. Eram muitos pastores? Não, porque neste momento, irmão, os verdadeiros se revelam. E geralmente os verdadeiros são poucos. O que ele fala aqui justamente sobre o espírito que é nos últimos dias, né, que muitos irão ter esse espírito do apostata, né, do negador, e também irão obedecer. Olha como isso aqui que ele fala é muito sério, irmão. Ele fala que apostatarão, ou seja, negarão. Por que é que eles vão negar? Porque eles vão obedecer a espíritos enganadores. O apóstolo Paulo exorta a igreja para nós buscarmos que é espírito de discernimento. O espírito que ele fala aqui traz uma visão do espírito negativista. O apóstolo Paulo fala na visão lá, dizendo que o Espírito de Deus como uma visão positiva em nossa vida, como um orientador, como aqueles que há de nos guiar. Ele fala conosco para nós termos discernimento sobre isso. A igreja não está tendo. Sabe por que não está tendo? Sabe por quê? Porque nós não estamos acreditando que estamos nos últimos dias. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não estamos esperando. A igreja não espera, porque o esperar da volta de Cristo teria que ter outro comportamento. E a igreja não está tendo esse comportamento diferente. É um comportamento mundano, é um comportamento mentiroso, é um comportamento ridículo, é uma graça que é manifesta onde o homem pode viver uma vida de pecado. Jesus está voltando.
Timóteo está justamente exortando aqui. O Espírito afirma, olha aí, expressamente que nos últimos tempos alguns, ainda bem que não são todos, alguns, ele não diz quantos são, se são 2, 3, 4, ele diz alguns, uma linguagem, ninguém sabe quantos são. Mas nós temos que vigiarmos. Aí ele fala aqui no versículo continuando, por obedecerem, porque é que alguns irão distanciar, naufragar na fé, porque irão obedecer a espíritos enganadores. E também ele continua dizendo, vírgula, por obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ele continua dizendo aqui, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O mundo espiritual, o mundo que se apresenta é coisa séria. É coisa séria. Quantos homens e quantas mulheres estão nessa situação, irmão? Estão dando ouvidos a espíritos enganadores e ainda chama esses homens e essas mulheres de homem de Deus. Olha aí. Ainda chama essas mulheres de homem de Deus, homens e mulheres de Deus. Será que são de verdade, irmão? A Bíblia diz que pelo fruto, não são pelas folhas, pelo tronco, pelo caule, pela raiz, não. É pelo fruto se conhece a árvore. Homens que andam e se vestem como um crente, mas são homens que têm ridicularizado o evangelho. E nós temos que termos muito cuidado, até nível nacional, para chamarmos um homem de Deus, até nível mundial, homem de Deus. Questionamento que nós temos recebido nesses últimos dias. Alguns dizem, pastor, hoje a nível nacional temos homem de Deus? Temos homens e mulheres que verdadeiramente são mulheres, homens de Deus e são mulheres verdadeiramente santas, homens santos? Melhor resposta é o silêncio. Nós temos que estar na vigilância. O que ele fala aqui justamente sobre o ensino. No versículo de número 2, ele fala sobre a hipocrisia dos que falam mentira. Quantos homens e quantas mulheres vivem nessa situação. Eu tenho aqui nesse momento uma mensagem para o teu coração que nós temos que ficarmos atentos. Qual é a mensagem aqui, pastor? É ficar atento porque nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, eu encerro agora lendo o texto novamente, ele diz assim, ora, olha aí, ora o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Aí ele fala aqui no 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria mente. Quantos homens e quantas mulheres estão sendo engolidos pelos falsos mestres? Quantos homens e quantas mulheres têm sido realmente engodados por aqueles que dizem que tem água, quando eles mesmos são fontes sem águas. Medita na palavra dia e noite, que o papai vai te dar a vitória, né? Deus é fiel, existe aí em nome de Deus, existe também mulher de Deus, mas nós temos que orarmos o Senhor, pedimos o quê? Discernimentos de espírito, amém? Deus abençoe.